Olá, comunidade! Hoje eu converso com a Anakiri, da etnia Cambeba, que é doutora em arte e cultura visual e atualmente minha colega aqui no campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu sou o professor Daniel Pinheiro e esse é aquele nosso momento super rico em que nós podemos trocar ideias e ampliar os nossos horizontes. Esse é o nosso território. Conecte-se! Olá, professora Anakiri, tudo bem? Oi, professor Daniel, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Esse é o espaço para a gente poder conversar, trocar ideias, aprender um pouco mais. A gente está aqui na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na nossa Universidade Federal do Sul da Bahia, para essa conversa, que eu espero que seja uma conversa franca, fluida e animada sobre a cultura indígena e também, especialmente, para conhecer um pouquinho melhor de você, professora Anakiri. Para nós é um privilégio aqui no campus, aqui na nossa universidade, estar trabalhando com você, tê-la aqui conosco. E acho que a gente já pode começar por aí. Pedir para você se apresentar, contar de onde você vem, um pouquinho da sua trajetória, para quem está acompanhando a gente poder te conhecer melhor e a partir daí a gente conversar, seguir o nosso papo. Muito obrigada pelo convite, professor Daniel. Quero dizer que para mim também é uma honra estar aqui com vocês e poder conversar, aprender e nos divertir também. Claro. Então eu quero, antes de me apresentar, pedir permissão à minha ancestralidade, ao meu povo. Eu sou das águas, sou ribeirinha, então peço permissão para trabalhar, contribuir e também me divertir junto com você e com todas as pessoas que venham nos ouvir e nos assistir. Maravilha. Meu nome é Mirna Cambeba Omágua Iete Anakiri. Eu pertenço ao povo indígena Cambeba Omágua do Amazonas, que é o povo da água. Eu gosto muito de ser chamada por Anakiri, que é o sobrenome da minha família, que é o sobrenome da minha bisavó, Genese Anakiri, dos meus outros parentes da minha aldeia Manaim do Jaduá, da minha avó, da minha mãe. Então esse nome, ele carrega muitas águas e ele é muito importante para mim, então eu peço que se refira como Anakiri. Anakiri. É super sonoro, além de lindo. E bom saber que significa tanto para você, né? Anakiri, quando você vem, a gente está em Teixeira de Freitas, aqui na Bahia agora, né? Você está vindo trabalhar conosco, mas você comentou que é da região do Amazonas, né? Foi isso mesmo. Mas queria que você contasse um pouco da sua trajetória pelo Brasil, assim, né? Eu imagino que além de morar lá no Amazonas, de ter vivido lá, você vive em outros lugares e agora está com a gente. Mas até chegar aqui, conta um pouco dessa história para nós. Águas rolaram. Bom, a minha aldeia, a minha comunidade se chama Manaim do Jaduá e a cidade mais próxima se chama Coari, que é a cidade onde eu fui registrada. Isso é Médio Solimões. Algumas pessoas perguntam, é próximo de Manaus? É a referência, que quem não é do norte tem assim, Manaus. Então, assim, Manaus, a capital, e digamos que a distância, né? De Manaus até Coari é 30 horas de barco. E de Coari, é uma maneira de chegar de barco. Isso. E de Coari até a Manaim do Jaduá, 2-3 horas de canoa. Então, eu sou registrada nessa cidade, que é Coari, onde a maioria da população ribeirinha é registrada nesses cartórios. E depois eu moro em Manaus, que a minha mãe se muda. E depois a minha mãe muda para Goiânia, quando eu ainda sou criança. Sai do norte, da paisagem que você conhecia e vai para um outro lugar completamente diferente. Cerrado. Outra vibe, em todos os sentidos. Então eu falo que eu sou filha das águas da Amazônia brasileira, mas o Cerrado também me protege. Maravilha, tá totalmente protegida. E duas paisagens super significativas para a nossa realidade, né? No Brasil, e apesar de suas diferenças, mas tão importantes. Muito importante. E o que é que o Cerrado você diria que trouxe de marcas da sua vida no Cerrado, em Goiânia, né? Especificamente. Você fica muito tempo lá? Muito tempo. Eu sou bem goiana. Acho que o sotaque, a culinária. Claro.
clara. A pergunta-chave é: você gosta de pequi, professora Naquiri? Eu adoro pequi, pamonha, arroz com pequi. Que maravilha. Mas também o peixe assado, Claro. a farinha tá sempre presente. Uhum. Bom, em Goiânia eu tenho a minha formação escolar, uma parte, eu inicio o ensino superior, então durante um tempo eu estudo arte cênica, depois eu me envolvo também com o circo, com as artes visuais, que é Isso já na graduação? É. Legal. Não, antes da Antes. graduação, Da universidade. quando eu começo a estudar artes. Tá. Mas quando eu entro para a graduação, eu entro para o curso de artes visuais, Sim. porque tem uma vertente que é a performance, onde eu vejo a possibilidade de trabalhar tanto com teatro, com o corpo e com a visualidade, que a artes visuais abre essas possibilidades. O que é que te despertou? O que é que te levou para a arte? E você acha que tem um estopim, tem um elemento específico assim? Olha, os povos indígenas têm uma produção de artefatos, utensílios, arte, que é muito presente no nosso cotidiano. Perfeito. Então, o fazer do artesanato, das pinturas, do grafismo, é muito presente no nosso cotidiano. Mas também eu tive um envolvimento na adolescência e juventude com a literatura. Assim. Bacana. Então, a partir da escola, alguma coisinha? Não, a partir de uma Seu interesse pessoal. curiosidade de ler literatura, dramaturgia. Então, também tive um envolvimento com amigos que faziam teatro. Perfeito. Então, acho que foram várias influências. Perfeito. Acho que primeiro essa questão ancestral, desse movimento artístico, corporal, ritualístico, e também as relações de amizade, a possibilidade de conhecer a literatura. Quando você vai para Goiânia, você ainda continua vinculada? Se encontra outras pessoas da sua comunidade em Goiânia também? Como é que esses laços se estabelecem com as comunidades indígenas? Que eu também imagino, eu queria que a gente chegasse até esse diálogo sobre a vivência dos indígenas nas cidades, nos centros urbanos. Acho que a partir desse seu movimento para Goiânia, acho que a gente já pode começar a pensar um pouco sobre isso. Tá. Conta um pouquinho para nós. Olha, em Goiânia tem uma presença indígena, né? Em alguns lugares mais isolados, na universidade a gente vai ter um grupo mais próximo, mas em Goiânia tem famílias indígenas que vivem lá, né? E também no interior de Goiás. Então tem esse lugar de encontro. Então, quando tem as feiras, que estão as pessoas vendendo artesanato, tem a juventude indígena, tem uma organização que se chama UNIG, que é a União de Residentes Indígenas em Goiânia. Ah, tá. Então, assim, local. Então, a gente tem pensado como que a gente se articula para também demarcar esses espaços. A universidade, de uma certa forma, ela tem esse lugar que nós estamos ocupando. Então, também tem esse lugar de encontro. De aproximar. Sabe? De outras pessoas que chegam, de quem já está há um tempo, de quem já mora. Então, mas também quero deixar registrado assim que o Brasil, como um território indígena, em vários lugares, tem pessoas indígenas. Acho isso super importante da gente até reforçar, né? Assim, parece... A gente é tendencioso, muitas vezes, a um pensamento, tipo, de dentro e fora, né? As pessoas indígenas estão fora, ou... As pessoas indígenas estão aqui conosco, nunca deixaram de estar, né? Na verdade. E aí, nos centros urbanos, eu acho que a gente é mais tendencioso ainda, porque parece que... Não, se ele é indígena ou ela é indígena... Tem que estar em um outro lugar, tem um espaço muito específico, enfim. Eu acho que esse é um ponto importante da gente destacar, porque existe um estereótipo muito grande sobre como é ou como deveria ser uma pessoa indígena. Então, uma pessoa indígena está na aldeia. Então, quando eu falo, por exemplo, sou uma pessoa indígena
que pertencem ao povo do Amazonas. Existe uma romantização, existe uma exotização. Então, é importante a gente ficar atento com isso, primeiro. Os povos originários desse território chamado Brasil são os povos indígenas. Então, tem pessoas indígenas em todos os lugares. E também uma coisa que é importante a gente entender é que não existe um único fenótipo de como é uma pessoa indígena. Então, realmente, eu tenho um fenótipo de uma pessoa indígena do norte, cabelo liso, rosto redondo, olhos pequenos, boca grande, mas o Brasil... Não é padrão, né? isso não é padrão, porque o Brasil é um território muito grande e tem muitas diferenças. E os povos indígenas estão em todos os lugares. Então, tem pessoas indígenas negras, com a pele retinta, com o cabelo crespo, pessoas Até pelas indígenas interações brancas. que os povos indígenas as pessoas indígenas, né, foram desenvolvendo historicamente. Historicamente e também agora, no Claro. contemporâneo, né? Como que... Então, eu tenho uma amiga muito próxima, Evelyn Tupinambá, que ela é uma pessoa indígena do Pará, do norte, e ela tem uma filha que é negra, que ela teve com um companheiro que é um homem negro. Então, assim, é importante a gente entender que as pessoas indígenas, elas estão em movimento como todas as outras pessoas. Sabe? Essa marcação de que elas estão em movimento, acho que é fundamental. Acho que é uma síntese legal para essa compreensão, porque muitas vezes a gente pensa nessa perspectiva localizada na história, né? Tem um momento na história em que os indígenas aparecem na nossa mentalidade e aquilo fica quase como um carimbo. É dali, tudo que foge aquilo dali. Então eu não vou imaginar. Inclusive, você falou que estão em todos os lugares, pensando na realidade geográfica, digamos assim, do Brasil, mas a gente não consegue ver necessariamente essa representação pensando na organização social, né? Então, em todos os estratos sociais, a gente talvez tenha pessoas indígenas, mas, por exemplo, nos espaços de poder, essa representação, que é dispersa no território, não necessariamente está colocada, né? E eu acho que é uma disputa também, uma coisa que as pessoas indígenas, de maneira geral, demandam, né? E essa presença, essa participação, porque é de esperar que seja assim, né? A questão é que, da mesma forma que se cria um imaginário estereotipado de como deve ser uma pessoa indígena, em qual lugar ela deveria estar, também se cria um silenciamento dessa diversidade, desse movimento que sempre esteve acontecendo. Essa é a questão. Então, agora, se a gente está presente em alguns outros espaços, em muitos nós não estamos, justamente por causa desse silenciamento, preconceito, racismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em representatividade, em se ver em outros espaços, né? É muito presente, por exemplo, uma surpresa quando eu digo que eu sou doutora, né? Porque não se imagina que uma pessoa indígena possa ser doutora. De novo, a ideia do estereótipo, né? Tem um lugar, tem um espaço para ocupar, e suas coisas de estudar com afinco não deviam interessar, sei lá. Acho que as pessoas podem ter essa compreensão, né? O que causa surpresa? A quem interessa? Acho que isso é legal de perguntar para você. A quem interessa essa estereotipização, essa dimensão de aqui cabe, aqui não cabe? O que é que você acha? Por isso que eu acho que essa conversa, ela é tão importante e eu desejo que ela chegue em vários lugares para a gente repensar. Porque a quem interessa é uma boa pergunta. A gente é ensinado desde criança, possivelmente a nossa geração e as anteriores. No momento, a gente tem discutido cada vez mais com a Lei 11.645 o que é ensinado na escola sobre a cultura indígena e sobre a cultura afro-brasileira, mas esse silenciamento, ele vem de uma estrutura colonizadora. Sabe? Quando se ensina que o Brasil é descoberto, por exemplo, onde não reconhece esses saberes, não reconhece essa
essas tradições, esses conhecimentos, essas outras epistemologias. Então, no meu entendimento, é muito claro assim, como é estratégico silenciar tanto os povos indígenas quanto as pessoas que são originárias desse lugar, as línguas indígenas, para colonizar. Maravilha. Sabe? Porque se você silencia a história de um povo, a língua de um povo, entra uma colonização cada vez mais violenta, agressiva, com pessoas cada vez mais silenciadas. É um fortalecimento dessa perspectiva colonizadora, a possibilidade de esconder ou de ignorar, na verdade, né, essas existências anteriores com toda a sua diversidade. Mas você comentou que você é doutora. Então conte pra gente sobre esse doutorado, sobre seus interesses de investigação, de pesquisa. Se aqui na universidade, ou nesses espaços onde você ocupa agora, né, dessa produção do conhecimento, você recupera esses saberes ancestrais. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, porque eu tenho certeza que as pessoas também estão interessadas nessa outra dimensão da sua existência, né, da sua vivência como mulher indígena. Eu falo que eu sou uma aprendiz das águas, das artes e da vida. Maravilha. Então, Que lindo! Poético! a minha pesquisa, a minha produção acadêmica, artística, ela está muito fincada nessas raízes da minha ancestralidade. Então, eu faço essa graduação em artes visuais, onde eu pesquiso metodologias de ensino e eu abro um diálogo com as mulheres Auenha-Pitabe, as mulheres Chavante. Então, Eram de lá da região? Que era do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Que eu estava em Goiânia. Então, eu começo a trabalhar num projeto que se chama Aldeia Digital. E aí eu começo a perguntar, minha pergunta de trabalho de conclusão de curso, como se aprende e como se ensina a cestaria chavante, a cestaria Auenha-Pitabe. Cestaria é a composição de... Explica pra gente cestaria, não acompanho. Cestaria. Cestaria é Cestaria é um cesto. Eu ia não sei você aí, mas eu pensei imediatamente. Cestaria é fazer o cesto, não é? É. Ah, tá. Cestaria fazer o cesto. Então, aqueles cestos feitos de buriti, que são tramados manualmente. Então, a pergunta que eu faço é essa. Como se ensina e como que se aprende a fazer essa trama? Tem uma pedagogia, imagina ali, tem um modus operandi muito específico, né? Uma pedagogia, um saber, uma tecnologia, professor. Por isso que eu falo, gente, conhecer sobre os povos indígenas é conhecer sobre você mesma, sobre a sua própria história. Tem muito a se conhecer, sabe? Então, eu começo a fazer essa pesquisa no TCC, sobre essas pedagogias. Isso é uma pergunta que eu carrego, que é na diversidade e na possibilidade de saberes, existe muita coisa que a gente pode aprender. Então, as mulheres Auenha-Pitabe, dentre muitas coisas que elas me ensinaram e me disseram, elas também falaram: para fazer uma cesta, uma trama, precisa de uma vida Auenha-Pitabe. Porque não é apenas a técnica, mas é vivenciar. É estar presente com o broto, é colher o broto. O produto é um detalhe nesse processo, né? Tipo, o cesto em si, ele é uma parte. Toda essa vivência está compondo o cesto. Tá sendo tramado não só o que elas estão ali efetivamente tramando, mas tudo é parte da trama, né? A cultura, a vida, a infância, a adolescência. Então, por exemplo, várias mulheres me disseram, não existe uma aula. Senta aqui, vamos aprender agora. Um tutorial, um passo a passo. Não, vai acontecendo na vida, vai fazendo, tá perto de uma mais velha, né? Sabe? Vai chegar uma hora que essa cesta também, ela serve para carregar alimento, objetos, mas também para carregar o bebê. Olha só.
Então, assim, é muito importante. Significativo. É muito importante que você aprenda. É um fazer necessário. Maravilha. Então, isso foi sua pesquisa de curso, né? Final do curso. Isso. Tá. Muitas questões ficaram, com certeza, imagina. E aí eu sigo para Antes, pós-graduação. foi bem aceito? Tipo, quando você faz essa pretensão de lá na sua investigação na universidade, aceitaram, beleza, esse tema? Foi Olha, difícil? Como que foi? No primeiro momento, teve uma questão, porque eu ia vincular o TCC com o estágio. Ah, tá. E aí, o estágio eu queria fazer lá na aldeia. E o estágio precisa de uma Orientação. Isso, Uhum. uma presença, Supervisão. supervisão de uma professora ou professor. Então, isso foi uma primeira questão. Estranhamento. Meu coordenador de curso falou assim, mas como você quer fazer Como assim, senhora? lá na aldeia seu estágio? Mas uma professora querida, corajosa, Noeli, falou, eu vou. Maravilha. Ela ficou te acompanhando ou ela chegou aí também? Ela foi. Nossa, que legal. Então a gente fez o estágio na escola com essas mulheres, a UNHPTAB, com os filhos. Então eu pude relacionar o estágio com o TCC. Então, no primeiro momento, teve um estranhamento que era esse deslocamento de ir para um território indígena, mas também de pensar, talvez deixa para o mestrado. Claro, é muito para graduação. Sim. Não, agora não é o seu momento. A gente na universidade, por N motivos, passa muito por isso, né? Você tá do lado de cá agora, tendo que lidar isso com os alunos de graduação, enfim, né? A gente vai chegar lá. Vamos lá, o jogo virou. O jogo literalmente. Então, tive sucesso. Consegui, a professora foi muito bom. Maravilha. E aí conseguimos. Quero até fazer uma publicação desse trabalho, que é um trabalho muito bonito. Assim. Depois eu vou pro mestrado. E aí no mestrado eu puxo esse viés desse percurso acadêmico, dessa presença indígena na pós-graduação, nessa presença na cidade, nessa presença na pesquisa, porque infelizmente o número de pessoas indígenas na pós-graduação ainda é baixíssimo. Acredito. A gente talvez tenha conseguido romper um primeiro patamar, que era de trazer ou de abrir espaço para que as pessoas indígenas ocupassem a graduação, né? A universidade. Mas esse trampolim, que já é também ali uma peneira quase para pessoas negras, para pessoas pobres, para indígenas também existe, né? De ocuparem a pós-graduação. A peneira é mais fechada a trama, por várias questões. Porque, assim, eu ouso dizer que a presença das pessoas indígenas hoje no ensino superior, ela só acontece pela questão das cotas e a reserva de vagas. Sabe? Extrema diferença. Extrema diferença. Então, na minha dissertação de mestrado, eu falo sobre isso. Na minha tese de doutorado, eu falo sobre isso, porque é fundamental. Eu, por exemplo, sou a primeira pessoa, mulher indígena, a defender uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Goiás. Imagina. Então, isso assim, isso 2018. Muito louco, né? E assim, é uma grande conquista. Mas é um dado a se questionar muito. Significa. Sabe? Quantos anos tem essa universidade? Quantos mestres e doutores se formam anualmente? E aí, em 2018, você tem a primeira. É surreal. Sabe? Então, assim, tem várias questões que a gente precisa. Isso é uma coisa que. Aquela invisibilidade que você falou no começo, ela se traduz em muitas. Ela se manifesta, né? Quer dizer, nunca existiram pessoas indígenas na universidade, elas não estavam ali presentes. Quer dizer, é muito. Se a gente for pensando na trama, né, for puxando os fios desse dado em específico, é muito significativo. Né? Quando você pensa um país que os povos originários são povos indígenas e eles não têm espaço no seu próprio território... Isso já disse tudo. E é grave, triste. né? É grave, é uma grande violência, né? Então, nessa dissertação de mestrado,
eu falo desse percurso, dessa presença, dessas dificuldades. Então, eu me aproprio das metodologias da autobiografia. Uhum. Ai, desculpa, porque vou continuar aqui, tá? Vai. É que ele fica falando pra eu olhar pra lá. Das autobiografias, você É. vai falar. Então, pensando nos referenciais teóricos e na metodologia escolhida nessa pesquisa de mestrado, eu escolho as questões das histórias de vida, a pesquisa autobiográfica, para mim trazer essas referências pessoais, coletivas e fazer essa reflexão, né? Como que é esse percurso? O que a gente precisa repensar uma estrutura universitária para que realmente os povos originários ocupem esse espaço? Daí você vai direto pro doutorado com esse mesmo interesse de pesquisa, dá uma mudada? Como é que essa trajetória te faz doutora? Olha, diante de tanto preconceito e estereótipo, na pesquisa de mestrado, eu faço esse recorte e eu tenho um encontro de campo com crianças de 9 a 11 anos. Então, a gente começa a fazer esse trabalho na escola também. Só que aí no doutorado surge uma demanda mais ampla, que é a formação de professores. No campo da educação. No campo da educação. Porque eu começo a refletir que é necessário e urgente que tenha uma formação de professores para a gente parar de repetir esses estereótipos dentro da sala de aula. Eles não estão aí só. Esse rio, né, de problemas nessa linha, ele não flui assim tranquilamente. A gente, na verdade, quando faz o trabalho docente em sala de aula e ignora isso, a gente está fomentando, trazendo mais elemento para fazer esse rio problemático nessa analogia seguir fluindo, né? E a gente precisa conter isso. E a formação de professores aí seria, na sua leitura, uma maneira de trabalhar para interromper esse movimento, né? Eu tenho acreditado muito na educação, assim. Então você tá na licenciatura com a gente! Com todas as forças, assim, acreditado que é um lugar de plantar uma semente e aguar e florescer e ter bons frutos. É sobre isso. Então eu começo a dialogar com professoras e professores. Então eu chamo essa tese de doutorado de Venho das Águas, uma travessia com a formação docente. Que maravilha. Então, pensar como que a gente realmente atravessa esse lugar, né? A Lei 11.645, ela precisa ser cumprida com responsabilidade. Não é dia do índio, não é só no dia 19 de abril, não é uma comemoração. Porque assim, a diversidade de povos indígenas que nós temos é muito grande. A quantidade de línguas, as demandas. Então, quero registrar que agora, por exemplo, está acontecendo o acampamento Terra Livre, sabe? Um movimento de luta. É a maior mobilização indígena que tem no país. Então, assim, são muitas demandas e demandas de diferentes povos, né? A gente tem o que é importante também a gente saber, um diálogo que eu fiz muito presente nessa formação docente é essa diversidade de povos indígenas. Importantíssimo. Acho que reiterar isso nunca será demais, né? Porque uma vez, talvez, eu acho que a gente, em alguma medida, vai superando algumas questões. Eu vejo, e a gente pode comentar isso, eu queria também te colocar. A gente tem uma pessoa indígena no escalão federal mais alto. Mas, ou seja, em alguma medida, a gente construiu aí um enfrentamento e chegamos a esse lugar. Mas aí tem essa outra barreira que você está colocando, quer dizer, a Sônia Guajajara não representa todos os indígenas no sentido de, tipo, nem todos se parecem fenotipicamente com ela. Ótimo. A cultura que ela defende nessa
necessariamente não é a mesma. Ou seja, deve haver embates entre os povos indígenas. Sim. Do ponto de vista do interesse, das questões políticas. Enfim, a diversidade, né? Também nesse coletivo. Ai, ótimo você tocar nesse assunto, porque aí é isso. As pessoas indígenas, enquanto coletivo, têm suas diferenças, de língua, de cultura, de posicionamento político, sabe? Porque acho que a grande questão é quando você coloca uma pessoa indígena estática. Ah, mas tem pessoas indígenas que são gays? Tem! Claro. Ah, mas tem pessoas indígenas que são cristãs? Tem! O atravessamento social em Sabe? todas as suas dimensões também está presente, né? Também está presente. E quando você trata uma pessoa indígena dentro dessa diversidade, você está tratando-a com respeito. Perfeito. Sabe? Nós não somos todos iguais. Então, por exemplo, nas questões políticas, por exemplo, ter uma referência, uma ministra, Sônia Guajajara, ter a Célia Chacriabá, são referências muito importantes. É significativo. É significativo. Eu desejo que quantos parentes indígenas quiserem ocupar, que eles tenham essa oportunidade, como as outras pessoas têm. Então, mas é isso. Claro. É uma diversidade. É muito importante. Não quero manifestar isso, é muito importante. Sim. Mas também tem outras pessoas fazendo outros trabalhos de base. Tem pessoas mais velhas pensando como que a gente faz um trabalho autônomo na comunidade. E tem esses lugares de poder que são importantes ocupar também. Eu acho que é fundamental a gente ir, e na medida que a gente vai construindo vai desconstruindo, na verdade, essas marcas há tanto tempo alimentadas, a gente vai fomentando outros mundos possíveis, né? Eu gosto muito de ouvir o Krenak, por exemplo, de ler o Krenak. Quer dizer, a gente também, eu acho que esse é um movimento, e aí queria ir para essa parte mais da comunicação, né? Eu vejo o Krenak como uma pessoa midiática, em alguma medida. Ele está presente em muitos espaços, termina como no universo, né, da luta antirracista, por exemplo, pensando no movimento negro. A gente tem pessoas de destaque também que terminam sendo aquelas que estão nos holofotes e que representam. Isso é importante, e a gente em nenhum momento com isso está ignorando que existem outras vozes tão importantes quanto postas em outros lugares. Mas nesse lugar também da comunicação, assim, nesse sentido da construção de desconstrução de estereótipos, queria lhe perguntar sobre essa participação na mídia mesmo, de uma maneira mais geral. Você que é das artes também, né? Tem uma produção nesse lugar. Como que a partir das artes ou que outras estratégias a gente pode usar para justamente atacar essa onda que agora a gente falava, né? Sempre existiu, é histórica, mas nesse momento de mídias postas assim para todo lado, em que a gente tem acesso, as pessoas estão aí com seus dispositivos, a gente também tem um movimento de tipo assim, nossa, esse indígena gravando conteúdo, nossa, esse indígena a gente tem a gente acabou de fazer uma atividade também, né? Um podcast interessantíssimo com uma indígena da região aqui de Prado, e o foco dela nas mídias é cozinhar. Claro, ela cozinha com elementos típicos da cultura, enfim, mas ela também cozinha outras coisas. E aí as pessoas, nossa, mas como assim? Não vai fazer só o tradicional, não vai, sabe? E aí ela vai para São Paulo, ela super. E as pessoas, eu acho que queria lhe perguntar sobre isso. Como que nesse universo das mídias, né? Pensando nessa lógica da comunicação, a gente pode realmente lançar a mão desses instrumentos para exatamente construir enfrentamento, divulgar essa diversidade, enfim. Olha, eu acho que a tecnologia, as plataformas, o iPhone, as redes digitais estão disponíveis. E a gente está desfrutando do que a gente tem dentro das nossas possibilidades. Claro. Então, por exemplo, tem muitos comunicadores indígenas que estão aí, ó, ativos em várias plataformas, desde fazendo publi, divulgando sua cultura, fazendo protesto, se divertindo. Então, isso também é uma coisa que eu quero destacar assim, nessa conversa, que é... Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. A guerra não está nem de longe perto de acabar. Mas no meio disso, no começo, no meio, no fim, nesse ínterim, tem beleza,
tem saúde, tem proteção, tem diversão, tem desejos, sabe? Porque, assim, existe também um outro lugar, inclusive, assim, que é um debate que eu tenho levantado enquanto achista, que é, uma pessoa... De novo a gente tá falando de estereótipo. Porque a pessoa indígena tem que assar o peixe. Não, a pessoa indígena tem que fazer o que ela quiser. A pessoa indígena não tem que nada. Não tem que nada, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, a minha proposta é criar outras imagens sobre o que é uma mulher indígena. Ampliar essa perspectiva. Ampliar, sabe? Então, assim, a partir da sua experiência. Pessoal. A partir da minha experiência e do diálogo que eu tenho com as minhas parentes também, sabe? Porque a comunicação, ela tá disponível. Esse é um canal de resistência, de luta, da poesia, da arte, sabe? Então a gente cria também, não necessariamente uma pessoa indígena precisa criar elementos da cultura tradicional. Ela pode criar o que ela desejar criar. Então também para não colocar a gente dentro das caixas. Então, nós temos questões clássicas. Mais uma pessoa indígena com iPhone. Essa é mesmo? Atenção. Olha, eu ainda não tenho meu iPhone, mas me aguarde, porque eu terei. Tem que usar de todos os instrumentos técnicos disponíveis, né? Porque ela está sendo... existindo, tendo direitos e é um cidadão, uma cidadã como outra pessoa qualquer, tem seus anseios, inclusive, acho que isso é legal de dizer, né? Acho que talvez não seja a principal a destacar, mas é uma coisa específica a dizer. Tem desvios também, quer dizer, não é? A gente não tem esse estereótipo também de todas as comunidades. As pessoas vão ter seus erros, seus acertos, vai haver pessoas diferentes, dissidentes do próprio movimento, da própria comunidade. Isso é nada mais natural do que isso existir também, né? Pessoas. Gente da gente, entendeu? Com toda a sua complexidade. Perfeito. É um reducionismo, né? Que a gente tem que fugir o tempo inteiro. E aí, falando especificamente, olhando para você, eu tô vendo que você tá usando adereços especiais. Talvez outras pessoas indígenas não queiram usar esses apoios, não se sintam confortáveis, não queiram. Como que você lida com isso? É uma questão que entre a comunidade indígena você representa algo mais do que o adereço, que seria um brinco para mim, que é o meu piercing, enfim. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Olha, eu vou começar te dizendo da beleza. Sensacional. Da beleza. Eu penso e eu sinto essa beleza. Realmente é um artefato, um fazer que é ancestral, né? O cuidado com os pássaros, as penas, as cores. Então a gente utiliza em diferentes momentos. Então, quando a gente vai para uma manifestação, quando a gente está nesse momento também de trabalhar, levar a cultura, mas também é um adereço que é nosso, que pertence à nossa identidade, à nossa cultura. Então a gente utiliza da melhor forma que a gente se sentir. Se eu não uso, não significa que eu seja menos ou mais indígena. Perfeito. Eu, particularmente, gosto muito de usar. E sempre que eu tenho oportunidade, se me sinto confortável, eu uso, né? Eu acho muito bonito. E arrasa. A beleza indígena é muito bonita. Mas o que é importante também que a gente entenda é que esses adereços, eles não vão definir ou decidir se uma pessoa é indígena ou não. Às vezes as pessoas se repetem nesse lugar de falar, o cocá, as penas. Tem povos indígenas, por exemplo, que os adereços são outros, que são feitos de palha, que são feitos de uma o material. Como é que fala? Aquela argila. Onde a pintura é feita com argila. Isso é mais significativo para eles do que outros tipos, Isso, né? Pensando sempre nessa diversidade de povos. Muito obrigada, Ana Kelly. Acho que o nosso encontro, o nosso diálogo, assim, para mim foi muito significativo. Tô na expectativa de que a gente tenha outra chance de continuar esse papo. Mas queria lhe pedir para, nesse finalzinho,
falar para quem está acompanhando a gente, especialmente mandar uma mensagem para os nossos estudantes indígenas. A gente aqui na UFSB está num território muito significativo do extremo sul da Bahia. A gente tem estudantes indígenas, temos você como nossa professora, temos a professora Adriana Pesca também, faz parte do nosso coletivo. E aí queria que você terminasse esse nosso encontro, esse nosso papo, mandando uma mensagem para eles e aí abrindo seu coração. Ai, vou nessa ou Nessa nessa? daqui. Nessa? Vai lá. Nas duas? Tá. Gente, essa pergunta, hein? Me pegou, emocionada. Bom, parentes indígenas, o que eu quero dizer é que é muito especial para mim estar aqui. É uma caminhada, né? De muitas águas, vento, banzeiro, mas eu quero dizer que é possível, que é importante, e eu quero principalmente dizer para vocês que a nossa história, os nossos saberes são muito importantes para a universidade. Muito. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso, que a universidade ela ganha muito com a nossa presença. Muito, né? Essa discussão teórica, ela pode aprender muito sobre várias teorias indígenas, sobre vários saberes, epistemologia. Então, não tenha dúvida que a UFSB também é território indígena. Uhul! Obrigada, linda! A gente tá muito feliz, foi emocionante para todos nós. Queria muito te agradecer. Acho que essa trajetória aqui, sua na UFSB, sua no nosso território, tá só começando. E a gente vai ter muitos outros momentos felizes e oportunos como esse para viver essas experiências de luta, mas também de muita felicidade, muita tranquilidade juntos. Tá bom? Beijo, obrigado. Agradeço e até a próxima, que seja breve. Tchau. Tchau, tchau.